Hoje o Senhor tem algo grandioso a falar aos nossos corações. Amém, pessoal? Vamos fazer o seguinte: como são várias palavras, nós vamos colocar no telão. E aí vocês vão acompanhando em casa. Depois vou colocar também no grupo da igreja os slides. Vocês podem estar também acompanhando em casa. Amém? Não vou falar para vocês estarem abrindo toda hora, porque senão pode atrasar aqui a mensagem. Então vamos fechar os nossos olhos e colocar diante da presença do nosso Deus. Amém? Graças a Deus. Senhor nos fez para vencermos.
Somos teus filhos, ó Pai. E pedimos, ó Pai, que nesse conquistando impossível pela fé, a gente possa, meu Deus, de fato, de verdade, aprender, meu Deus, as lições necessárias para que a gente, meu Deus, alcance as tuas promessas, tudo aquilo que o Senhor sonhou para as nossas vidas. Pai amado e querido, que não seja o homem a ministrar, mas que seja o Senhor a falar aos nossos corações, nos ensinar nesta manhã. Repreende, eu te peço, Senhor, tudo aquilo que queira impedir o teu trabalhar nesta manhã. Que o teu povo saia daqui, meu Deus, impactado pelo teu poder. Ao que nós te pedimos e já lhe agradecemos. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Bom, hoje é o Conquistando Impossível pela Fé. E a conquista, pessoal, ela não acontece do nada. A conquista é a junção de 4 coisas. É a junção de 4 coisas essenciais na conquista. E nós vamos falar sobre isso. Nós vamos ilustrar aqui, coloca aqui para mim, obreira. Nós vamos ilustrar com um quebra-cabeça, para ficar mais fácil de você compreender que são 4 peças fundamentais na conquista. Consegue visualizar, pessoal? Qual a primeira peça? Decisão. Depois o quê? Ambiência. E depois? Discernimento. E por último? Desfrute. Nós vamos falar sobre cada uma dessas peças importantes, que ao final se completam, né? Como realmente um quebra-cabeça na conquista, para que a conquista aconteça. Amém, pessoal? E a primeira peça que nós vamos falar aqui é a peça da decisão. A peça da decisão. E diz assim, ó: para cada um dia eu vou fazer aquilo, um dia eu vou viajar para aquele lugar, um dia eu vou comprar aquele carro, um dia eu vou ter uma casa, um dia eu vou ter uma família, um dia eu vou casar, um dia eu vou ser obreiro, um dia eu vou estar na fé, um dia. Quem aqui já pensou nesse dia? A realização de um sonho, de um desejo. Um dia eu vou chegar lá. Um dia eu vou ser próspero. Né? Um dia. Talvez você olha para a sua vida hoje, você esteja até passando por lutas, talvez. Você fala, um dia eu vou ser saudável. Hoje ainda, um dia eu vou ser saudável. Um dia eu vou, o casamento vai glorificar Deus. Talvez no seu coração exista o desejo desse, um dia. Mas para todo um dia existe o dia 1. Isso daí a gente é a base do negócio. É a base da conquista. Um dia eu vou conquistar alguma coisa que você quer. Ele precisa do dia 1. Coloca para mim o que a palavra fala em Gênesis 6. Preste muita atenção. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Essa passagem, né, essa história acontece quando o homem deu espaço para o pecado entrar na terra, e aí a gente já sabe o que aconteceu. Foi por água abaixo. Deus olhou e falou: não tem jeito, eles estão assim, embolados no pecado de uma
forma que não vai ter jeito. A gente vai ter que dar o reset. Reset que fala? Quando você apaga e começa de novo? Deu tudo errado. Sabe quando você tem que... Quem já viu aqui um vaso poleiro que quebra e aí não tem jeito, você tem que fazer de novo. Porque quebrou. Não dá para ficar remendando com durepós. Estava assim, o povo de Deus, aliás, o povo na terra. E aí, um homem de Deus, que é Noé, ele era diferente. Este homem de Deus, ele tinha um coração diferente. E aí Deus chega nele para falar sobre isso. E esse espacinho aqui, entre o 13 e 18, Deus vai falar para ele sobre a arca. Ele dá todas as especificações detalhadas de como ele deveria fazer, construir a arca. E aí fala assim: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo, e de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, né, cada espécie de animais, para entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Imagina só Noé, ouvindo ali uma promessa dessa, uma promessa imensa. Ó, a arca vai estar pronta para salvar sua família e todas as criaturas, né, do dilúvio. Olha que promessa maravilhosa. Uma promessa grandiosa que mudaria aí, né, o futuro. Uma obra que ia mudar completamente a humanidade. E aí Deus faz essa promessa. Só que a arca, porque Deus prometeu para ele que a família dele seria salva na arca, a arca apareceu pronta assim, ó, um ato de milagre, tchum, de uma hora para outra. Deus fez assim, ó, pum, a arca para você entrar. Aconteceu isso, pessoal? Olha só que coisa. Deus, ele entregou a promessa e a capacidade. Deus entregou a promessa do que ia acontecer, da salvação, e a capacidade para Noé construir aquela arca. Só que Noé precisou daquele primeira peça do quebra-cabeça. Noé precisou decidir. O primeiro passo. O dia 1 ali, ele é o primeiro passo. E o dia 1 de Noé, ele não acontece com as madeiras já tudo cortadinhas, as árvores, já tudo tombadas no chão, os pregos já tudo prontinho, porque naquela época tinha loja para prego. Tinha, será que muitas lojas de prego? Hoje a Aura Larissa quer ir comprar prego, parafuso, é fácil, né? Ela vai lá na loja, vai lá, leva para a fábrica. E aquela época? Até o prego precisava ser o quê? Ser feito, até as junções, tudo. O dia 1 de Noé, ele acontece antes da madeira cortada, do prego feito. Ele acontece antes da estrutura dos convés, dos compartimentos já estarem prontos. O dia 1 acontece antes de Noé ver o resultado, de ser reconhecido pelo resultado. Houve o dia 1, que foi o dia em que Noé decidiu começar. Ele decidiu começar. Ele decidiu, vamos lá cortar a árvore. Vamos lá. Esse dia 1, ele não foi marcado por uma celebração. Vamos cortar a árvore, gente! É muito divertido! Vamos agora nos esforçar aqui, ó, e derrubar a árvore. Porque ele tinha maquinários naquela época?
Você imagina a dificuldade? O dia 1 não é marcado por celebração, por grande festa. Dia 1, não tinha plateia, não tinha motivação. Sabe o que tinha? Fé. Era o que tinha. Tudo que tinha era fé. E tinha obediência, tinha uma firmeza de quem crê que possível. Era o que tinha no dia 1. E o dia 1 é sempre assim. Na nossa vida também. O dia 1, que é o dia que você vai tomar a decisão para começar a fazer o negócio acontecer, para começar. Meu sonho de ser obreiro. Então tá bom, dia 1 hoje é eu trabalhar para isso. É eu me consertar, é eu fazer as coisas na obra. O dia 1 vai começar ali. O dia 1, que é o início, é sempre assustador, parece incerto, é solitário muitas vezes. Por que solitário? Que às vezes é algo que está no seu coração e ainda não está no coração do outro, mas você vai, se Deus colocou no seu coração, você vai começar com esforço, com sacrifício. Nem sempre as pessoas vão te apoiar. Eu lembro que quando a gente começou a fábrica evangélica, o que mais a gente tinha era falta de apoio. As pessoas falam, vocês são doidas? Mulher, marceneira, vocês estão doidas? Era Deus e a gente ali. Era Deus com um propósito, com uma promessa. Uma lata de tinta, um pedaço de madeira, uma serra que a gente não sabia mexer. Meu pai foi lá ensinando, cortando. Aí o negócio foi caminhando. Mas é sempre desafiador o início de tudo, de toda decisão. Você decide mudar de vida, você decide alguma coisa e junto vem o desafio. Por isso que é importante a decisão, porque uma pessoa que não está decidida, na hora do desafio, ela desiste. Então, todo início, toda decisão que você toma na sua vida para mudança, não, eu vou me esforçar. Eu vou me esforçar. Eu vou conseguir crescer no meu trabalho, eu vou na minha casa, eu vou salvar minha família. Você toma essa decisão. Essa decisão não pode ceder para o desafio, porque essa decisão ela é o início da transformação. E a decisão, que é a primeira peça, não é só a decisão de começar, é a decisão de continuar também. Porque imagina só, se a arca não foi construída ali num passe de mágica, então precisou do dia 1, que foi o ponto da decisão, que foi o início, e depois precisou do quê? Do dia 2, do dia 3, do dia 4, do dia 5, do dia 6. Precisou de continuar. A decisão de começar não basta. A gente precisa também tomar a decisão de continuar. Isso é a permanência. Isso é a permanência. Então, Noé precisou decidir todos os dias. Acordar de manhã e falar assim, ai, estou com preguiça? Não, hoje eu continuo. Acordar de manhã e falar, ai, hoje eu estou cansado? Hoje eu obedeço. Acordar de manhã e falar, ai, hoje não, amanhã eu faço. Não, decidi, hoje eu vou dar, mas faço. Ele não voltou atrás. Quando a vizinhança começou a tirar sarro, ou você acha que não? Ou você acha que não?
Vamos construir uma arca imensa. E aí imagina as pessoas olhando para ele e falando assim: doidinho. Doidinho. Porque as pessoas vão falar. Quando você toma a decisão, por exemplo, de mudar a sua vida, entregando o seu coração para Deus, as pessoas vão falar: agora ficou doido, virou crente. Tá doido. Tá doido. Agora ele tá doido, agora ele acredita no céu e no inferno. As pessoas vão rir. Noé não parou, mesmo diante da zombaria. Ele não voltou atrás, não recuou. Ele se esforçava, seguia. Ele não desistiu quando parecia que estava demorado, sabe? Porque, gente, vamos combinar. Era uma linda promessa de salvação para a família dele, mas todos os dias parecia que o esforço dele era muito pouco para toda aquela grandeza. E ele não desistia quando ele olhava e falava assim: poxa, mas eu só consegui derrubar essas árvores hoje, eu não vou conseguir chegar lá. Ah, esquece Deus, Ele não fez isso, ele seguiu, ele foi, ele não recuou, mesmo quando o esforço parecia ser grande demais. Eu vou ter que me esforçar muito. Não, nós vamos seguir. E é assim que funciona. Porque a promessa, ela vira realidade quando a fé vira ação diária. Você tem que decidir isso. Você tem que tomar a sua decisão. Deus não prometeu a arca pronta para salvar a família dele. Deus levantou. Não foi Deus que foi lá e falou assim: ó, deixa que eu corto aqui as árvores, que eu faço o que eu tenho que fazer. Ó, tá tudo prontinho para você. Não. Deus deu a promessa e a capacidade. E a decisão de fazer era toda de Noé, apenas de Noé. E todo mundo aqui tem sonho, meta, projeto, família, ministério, um chamado. E você não pode ficar nessa de: um dia eu vou mudar. Não, um dia eu vou fazer. Um dia eu ouvi assim, de uma jovem: um dia eu vou ser obreira. A obreira Bianca passou e ela olhou para a obreira Bianca, que ela foi jovem com a obreira Bianca, e ela falou assim: um dia eu vou ser obreira. Eu falei: decide agora, dia 1. Não, preciso resolver minha vida para depois voltar. Sabe o que aconteceu? Ela morreu antes disso. Então, um dia eu vou mudar, um dia eu vou fazer, um dia eu começo a juntar, um dia eu vou me organizar, um dia eu vou restaurar, um dia eu vou me esforçar no meu casamento, um dia eu começo a dar atenção para os meus filhos, um dia eu vou servir mais a Deus. Esse um dia precisa do dia 1, senão vai ficar só na promessa. Vai ficar só na promessa. Não vai existir. O dia 1, com a sequência de decisões corajosas, é o que vai te fazer vencer. Amém, pessoal? Então vamos fazer como Noé. A gente vai começar mesmo sem ver tudo. Tem gente que quer tudo pronto para realizar as coisas. Não, comece mesmo que seus olhos não enxerguem. Comece a fazer o que você tem que fazer. Meu projeto de uma vida próspera. Mas eu não estou vendo a prosperidade. Mas você vai começar a juntar. Vai começar a economizar, a juntar, se organizar, fazer acontecer. Comece a perseverar sem aplausos, sem que os outros te motivem. Comece a fazer as coisas, confiar, mesmo se parecer demorado. Mesmo se parecer demorado. Puxa, mas para eu realizar esse sonho eu vou ter que juntar 3 anos, 5 anos. E aí a sua saída então é desistir. Mesmo se parecer demorado, comece, decida
A arca, ela foi um milagre. Foi ou não foi um milagre? Mas não foi um milagre instantâneo, foi um milagre construído. Às vezes você está querendo um milagre instantâneo. Deus, faça isso. Eu quero dormir hoje e acordar amanhã. Quero acordar amanhã próspero. Quero dormir hoje em intimidade e acordar amanhã próspero. Ou eu quero dormir hoje com a minha família destruída e acordar amanhã como se nada tivesse acontecido. Você não quer passar o processo da reconstrução, da construção, para as coisas acontecerem. Então, você precisa prestar atenção. Porque quando o dilúvio chegou lá, a arca estava pronta. Foi construída por um homem comum, vivendo dias comuns, mas dando passos extraordinários. E por causa disso, a arca estava pronta. Quando a chuva chegou, estava tudo pronto. Porque teve esse dia 1. Dia 1. Deus plantou a promessa no coração dele. E ele correu atrás. Talvez Deus tenha já plantado a promessa no seu coração e você não faz a sua parte. Sem decisão não existe construção. Sem construção não existe milagre. Você consegue entender isso? É difícil de entender, pessoal? Quem consegue compreender? É o poder da constância, o poder da decisão, o poder dos pequenos passos. E às vezes a gente subestima, né? Os pequenos passos. A gente pensa que só o que é muito grandioso, muito rápido, que é extraordinário. E aí a gente deixa de dar os pequenos passos que nos levarão ao extraordinário. Meu sonho é construir. Se você coloca ali um tijolinho por vez, uma hora acaba. Se você nunca começar, sempre vai ser um dia. Mesma coisa na fé. Um ato de fé por vez. Pastor, eu estou fraco. Então tá bom, faz um ato de fé por vez. Hoje você vai pedir ajuda, aí a gente vai orar, a gente vai abrir um jejum, aí a gente vai começar a ler a Bíblia junto, vamos começar a fazer assim, e a gente vai te orientar. E aí quando você vê, você não vai dormir se sentindo uma pessoa fraca e acordar sendo a pessoa mais de fé desse mundo. Mas você pode dar cada passo, cada gesto, cada oração, uma oração por vez, sabe? É tanta coisa que tem que arrumar, então tá bom. Uma oração por vez. Uma oração por vez. O processo de Noé, né? Que gerou milagre. Um dia de cada vez. Amém, pessoal? Vamos. Entendido essa primeira parte? Todo mundo entendeu? Vamos para a segunda peça. Essa segunda peça, será que ela é importante, gente? Quem acha essa segunda peça importante? O que é a ambiência? É sobre o ambiente. O ambiente que eu falo é as pessoas que te rodeiam, as pessoas que você escolhe para estar do seu lado. E aí eu coloquei assim, mantenha distância, uma distância segura de pessoas sem fé, pois estas possuem um problema para cada solução. Quem já ouviu falar que existem pessoas que têm uma solução para cada problema? Alguém já ouviu falar? Fulano é de fé. Fulano é de fé. Tem uma solução para cada problema. A obreira Larissa é assim, viu, pessoal? Lá na fábrica tem um problema. Aí a gente já pensa, o que a gente vai fazer? A gente se une e tal. Ela sempre vem com uma solução para cada problema. A gente tem um problema com um pedido enorme. Lembra aquele pedido que eu dei o testemunho aqui? Pois é, teve um probleminha ali no meio do... E aí, e agora? Os problemas
acontece. Estava no meio da bênção, no meio de tudo, e aí teve um problema, e aí como que a gente vai fazer? Não, pensar assim, assim, assim. Olha que legal, pessoas de fé. A gente tem uma solução para cada problema. A gente teve um outro problema com tecido, não foi culpa nossa, o rapaz do tecido mandou rolos diferentes, cores diferentes, um caos. A gente olhou e falou, e agora? Como que a gente resolve? E aí com as pessoas de fé, a Angélica e eu em casa, vamos pegando, fazendo teste, uma coisa, outra coisa, e resolvemos. Porque pessoas de fé, elas não são pessoas que chutam balde e falam, esquece, agora é o fim. Vou devolver o dinheiro para o cliente, ser processado, fechar a empresa, porque aconteceu esse problema. Não. As pessoas de fé vão fazer o quê? Solucionar. Mas a pessoa que não tem fé, ela é o contrário. Ela tem um problema para cada solução. Problema para cada solução. Se você se cerca de pessoas sem fé, você sai do culto falando assim, uau, agora eu vou vencer, eu vou fazer isso, eu vou chegar em casa, eu vou organizar a pessoa. Não vai dar certo. Não, isso daí não. Se você se cerca de pessoas, não, agora eu tomei a decisão, eu não vou mais ficar no vício, não vou mais beber. Mas você está cercado de pessoas que bebem. Essas pessoas vão falar, eu duvido. Porque se depender dessas pessoas, elas vão comprar bebida e dar para você, na tua boca, só para você cair. Você está cercado de pessoas sem fé. E você quer ser uma pessoa de fé? Você está conseguindo entender? Funciona, gente? Não funciona. Não funciona. A pessoa sem fé, ela tem um problema para cada solução. Se piorar, ela gera o problema. Se não tiver um problema para ela oferecer um problema pronto para ela te oferecer, ela gera um problema para você. É sobre isso, gente. E aí você vai confiando em pessoas que não é de fé. Olha o que aconteceu aqui. Homem de Deus, chamado para ser juiz. Estamos falando de nada mais, nada menos do que Sansão. O cara era separado para Deus. Nazireu, ele era separado para Deus. O cara tinha uma força extraordinária para lutar pelo povo de Deus contra os inimigos. Mas aí ele decide se envolver com os filisteus. Quem eram os filisteus? Era o povo inimigo, o povo hostil. E aí, esse povo que perseguiu o povo de Deus, ele achou que ele tinha que se unir, fazer do povo inimigo de Deus o ambiente dele. Olha só. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada o quê? Dalila. Não existiam mulheres de Deus para ele se apaixonar? Não, mas ele precisou criar um ambiente com uma mulher do mundo, com uma mulher do hostil, uma mulher fora do povo de Deus, uma mulher que era fazer parte dos inimigos de Deus. É lá que ele se agradou, daquele meio que não era dele. E aí, os líderes dos filisteus foram dizer a ela, veja, se você consegue, guarda bem essa palavra, induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos, e cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Então olha só, o bonitinho se apaixonou por quem não deveria, e olha o resultado. Os líderes dos filisteus foram até ele e falaram assim, ó, teu papel vai ser induzir ele.
use ele para ele criar confiança, achar que você o ama, é amigo, e aí a gente vai descobrir como que a gente vai conseguir amarrar ele, da onde vem a grande força dele. A gente vai conseguir destruir ele. Ela pensou uma vez, duas, três. Ela pensou quantas vezes? Nenhuma. No próximo capítulo, no próximo versículo, ela já chega nele já. Oh! Ela já chega nele aqui no próximo já. Ela não pensou nem 10, nem 3, nem uma vez. E aí? Se existe uma coisa chamada a pessoa que é inocente demais, existe a pessoa que parece que gosta de viver num ambiente ruim. Porque ela tenta fazer de tudo para descobrir, aí ele mente para ela, né? Quem lembra? Ele mente, ele não fala a verdade que estava no cabelo. Ele dá outras coordenadas, o que ela faz? Vai lá, corre, fala para os líderes, eles vêm, ó, tchum! Ah, tem que amarrar com cordas, tal, tal. E aí, tipo, não era óbvio? Isso aconteceu mais de uma vez. Era óbvio. A primeira vez ele poderia falar assim, pô, mas como é ingênuo esse rapaz. Ele está sendo ingênuo. Mas não. Toma cuidado na sua vida. Você não pode ser ingênuo, porque a ingenuidade já te faz pagar um preço. E piora quando você enxerga que aquele ambiente não é para você, você sabe que aquelas pessoas de lá não querem o seu bem, você ainda luta para ter a atenção dessas pessoas, você ainda se esforça para querer agradar essas pessoas, para querer estar movida ali junto com aquelas pessoas. Qual a lógica? Se você lê a história de Sansão, para mim é a história de alguém que foi muito burro. É burro. Não tem outra desculpa, não tem uma palavra bonita para falar sobre a burrice deste homem. O burro. A gente pode ser burro, gente? A gente não pode. Então, nessa caminhada da conquista, você decidiu lá, vou decidir, lutar, fazer acontecer, permanecer. Agora, o que adianta você lutar? Imagina Noé lá, construindo, e as pessoas do lado dele falando assim, nada a ver isso, Noé. Ô Noé, deixa para amanhã. Ô Noé, você não vai conseguir não, hein? Ô Noé, nossa, nada a ver. Ô Noé, não é óbvio que não dá. Noé, pelo amor de Deus. Então não é só decidir. Você tem que escolher também as pessoas que vão caminhar com você nessa jornada para que a promessa se cumpra. Você tomou a decisão de servir o Senhor e aí você chega nas pessoas do mundo toda alegre e feliz para compartilhar como se eles fossem comemorar com você a sua transformação em Deus. As pessoas do mundo querem que você se dê mal. Se eles vão para o inferno, eles também querem que você vá, porque é assim que funciona. Quem é salvo, quer sal, vá. E quem vai para o inferno? Quer levar todo mundo para o inferno. Não foi isso que o diabo fez? Sim ou não? Sim ou sim? Sim. Foi o que o diabo fez. O diabo se rebelou contra Deus, poderia ter caído, era só o diabo. Não. Vamos encher a cabeça da terça parte dos anos. Vamos passar. Por quê? Porque quem se estraga também quer estragar os outros. Quem é derrotado quer que os outros sejam derrotados. Ele conseguiu aí. A terça parte dos anjos caiu, a terça parte dos anjos de Deus se tornaram demônios do diabo. Que coisa! Ele conseguiu ali, ó. Cuidar
folgado. Tem gente que é muito seguro demais. Não tem problema andar com esse tipo de pessoa, porque eu estou na fé e eu sei que ele não vai me convencer. Talvez hoje, mas e amanhã? Você quer achar que você é mais esperto do que um anjo que glorificava Deus pessoalmente? Você não pode menosprezar a ação do inimigo. Você precisa compreender. Você precisa tomar sua decisão sobre o seu ambiente. Você precisa olhar para o exemplo de Sansão e pensar, puxa vida, a junção dele com Dalila, com esse povo, fez ele quebrar todos os votos que ele tinha feito com Deus. Fez com que as promessas de Deus não se cumprissem na vida dele. Imagina o que ele teria sido se ele tivesse escolhido as pessoas na caminhada. Porque Deus tinha promessas para a vida dele grandiosas. Mas sempre que você andar com pessoas erradas, sempre que você quiser a atenção de pessoas que não deveriam ser teus amigos, podem ser colegas que você cruza o caminho na vida, que servem para você evangelizar e mudar a vida daquela pessoa, porque muitas vezes são pessoas totalmente ali perdidas, destruídas, mas não para ser um amigo, não para fazer parte do ambiente, não para sentar na mesa dessa pessoa. E toda vez que você fizer isso, todas as vezes você vai estar quebrando seus votos com Deus. O que aconteceu com Sansão? Ele recebeu cegueira, dor, humilhação. Mas Deus tinha sonhado, essa era a promessa de Deus. Quando Sansão nasceu, eu vou dar cegueira para ele, humilhação, ele vai sentir dor. Foi isso que Deus sonhou? Não foi. Mas todas as vezes que você não anda com pessoas de fé, que te aproximam de Deus, você escolhe andar com pessoas que vão te aproximar do diabo, você tem que entender que o diabo não tem os mesmos planos de Deus para a sua vida, ele tem outro. São outros planos e são opostos. Se os planos de Deus para Sansão era ele crescer, vencer, se tornar ali, trazer vitória no povo de Deus, o diabo decidiu outra coisa. E ele escolheu o que o diabo decidiu para ele. Então guarde isso no seu coração. Presta muita atenção, porque isso é muito importante. Essa peça é muito importante. Próxima peça importante. Terceira peça importante é o quê? Discernimento. Nem sempre são demônios. Às vezes são só consequências das nossas escolhas. Olha só. Às vezes é consequência das nossas escolhas. E quem será que a gente vai falar sobre consequências das escolhas? 2 Samuel 12. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias do Eteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias o Eteu para ser a sua mulher. Nós estamos falando de quem? Do homem que andava segundo o coração de Deus. Enquanto ele andava segundo o coração de Deus,
os planos de Deus se cumpriam, as promessas de Deus eram acrescentadas a ele, vitórias eram entregues ao reino dele. Você sabe que antes dele pecar, cair lá com a Betseba, o povo acabou de ter uma vitória da guerra, porque era isso que acontecia. Eles venciam, porque Davi andava segundo o coração de Deus. Só que naquela época, os reis iam guerrear na guerra. E a palavra de Deus, ela justamente cita isso. Eu já preguei aqui, quem lembra? Já falei sobre isso, né? Ela começa falando: pois na época em que os reis lutavam na guerra, ficou Davi lá no palácio. Olha o que acontece quando você deixa de lutar, quando você não tem discernimento das coisas. Se ele era o rei, ele já está onde? Na guerra. Se ele não estava no lugar dele, olha o que aconteceu? O diabo criou uma brecha bem grande para ele. Aí ele caiu. E ele caiu e foi rolando assim, ó, no cocô. Ele foi rolando. Ele foi rolando. Você fala assim, ó, tá ruim? Ele conseguiu piorar. Você olha e fala assim, tá muito ruim. Ele conseguiu piorar. Aí, o Senhor vem e fala que a espada não vai se afastar da casa dele. E aí vai falar assim, puxa, foi o diabo. Foi ele. O diabo pode colocar a tentação? Sim. O diabo colocou a tentação. Mas a decisão é dele. A decisão foi dele. Ele olhou, e aí quando ele vai saber lá quem é a mulher, quando vai perguntar quem é aquela mulher, eles falam, é a mulher de Urias, o seu soldado, assim, assado. Ele não foi enganado. Ele estava consciente. Muitas vezes a gente falha por engano, a gente erra tentando acertar. Deus, Ele é misericordioso. Ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Mas quando você tem uma consciência, você faz aquilo de forma consciente e não se importa com as consequências, você não tem discernimento de Deus. Não adianta você entrar na caminhada da conquista se você não tiver discernimento do que agrada a Deus e do que desagrada. Discernimento do que é diabo e do que é consequência das suas ações. Estou dando um exemplo forte, né? Porque aqui nesse caso o filho dele vai morrer, o filho ali do pecado, todo mundo já conhece a história. Mas mesmo em coisas menores aqui, vou dar um exemplo. Ah, pastor, o diabo não me deixa prosperar. O diabo me deixou endividado. Ah, o diabo pega o seu dinheiro e fala, daqui. Faz um pix para mim agora. 666, anota aí. Sério mesmo que você acha que é o diabo que não te deixa prosperar? Em muitos casos, sim. Quando a pessoa não é dizimista fiel, por exemplo, tudo coopera. A pessoa não é dizimista fiel, existe um demônio devorador, outros demônios, portador, migrador, destruidor, que atua na pessoa. Então a pessoa recebe o salário e fala assim, agora eu vou aproveitar. Aí o filho fica doente, ela gastou com remédio. Aí o carro estoura, ela gastou lá não sei o quê. Aí quando ela vê, ela fala, opa, nesse caso é diabo, nesse caso é demônio. Você tem que identificar o que é demônio, tem discernimento. Você tem que discernir, nesse caso é demônio. Eu não sou dizimista fiel, eu abri a porta para o diabo entrar. Porque quando você não é dizimista fiel, você é chamado por Deus de ladrão. Ladrão.
Então, se você tem a condição de roubar a Deus e o faz, você está deixando o diabo entrar pela porta da frente. Se existe uma promessa que Deus abrirá as janelas dos céus e derramará bênção sem medida, né? Sobre aquele que é fiel ao Senhor, sobre o dizimista, existe também o diabo falando: se você roubar, eu entro pela porta da frente. Deus abre a janela do céu sobre os filhos dele, e eu entro pela porta da frente daquele que me deixa. É isso, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. É isso que o diabo faz. Só que tem gente que é engraçada. Tem gente que ela é dizimista e a vida dela não vai para frente. Ela sendo dizimista. Aí o demônio da vida dela não é ela mesma. Talvez ela até tenha sido seus próprios demônios. Ah, o diabo não me deixou eu endividado, pastora. Se é dizimista fiel, o diabo não tem espaço. Está endividado por quê? Ah, eu acabei gastando mais do que eu deveria. Ah, eu acabei cuidando, aí uma coisa estragou a outra. Ah, então, é sua. E você precisa entender isso nessa caminhada da conquista. Senão, tudo vai acontecer na conquista para te brecar, para você não conquistar a promessa. E aí você vai parar e falar: ai, olha, o diabo me impediu, já era. Você tem que entender o que é o diabo para você lutar espiritualmente com as armas espirituais, que é a oração, o jejum. E entender o que é você, para você lutar com as armas que você precisa lutar contra você mesmo, contra a sua vontade de ser gastão, contra a sua irresponsabilidade, contra a sua preguiça de organizar as coisas, de fazer um cronograma certo, contra a sua decisão de ajudar, de ser, sabe, diferente. Você precisa ter discernimento do que é o mal para você lutar com as forças do mal e do que é você, do que é resultado das suas más escolhas, para você poder fazer as coisas diferentes, ter a chance de fazer tudo diferente. Porque só quando você discernir o que é demônio e o que é consequência, você vai poder escolher diferente na próxima vez. Enquanto você não discernir, você vai continuar fazendo coisas erradas. E aí tudo te breca e você não passa. Você decide. Você está na igreja, no ambiente certo. Mas aí você não tem discernimento e você morre. Então, percebe que todas as peças se unem? Quem percebe? É sobre isso na sua vida, amém? Quarta e última peça, que é o quê? O desfrute. A peça do desfrute. A vida é imprevisível. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Quando eu digo que a vida é imprevisível, é que eu posso prever o que vai acontecer. Eu quero dar um exemplo para vocês. Ontem, quem aqui ficou sabendo que essa semana, mais ou menos uma semana, 8 dias, se não me engano, que uma menina tomou um tiro no rosto porque foi vender um drone? Quem acompanhou essa história? Lembra? Estava ela, o pai e o namorado, foram vender um drone. Quem acompanhou? Aí chegou lá, o que era? Era uma emboscada. Quer dizer, ela não teve vigilância, vai se reunir para levar um drone com pessoas que ela não conhece. Chegou na hora, ela percebeu que era uma emboscada, tomou um tiro e morreu. E aí ontem, por acaso, eu estava no Instagram e eu cheguei na página do pai dessa menina. E uma coisa me chamou muita atenção. Eu fui olhando no Instagram as postagens. E aí eu percebi uma coisa. Tipo, há 8 dias atrás, ontem, há 8 dias atrás, estava lá eles felizes, brincando com drone,
todos felizes lá, brincando, drone. Aí mostra o drone subindo, rodando, vai pra lá, e o pai, nossa, que incrível, que legal, não sei o quê. Há 8 dias estava lá. Aí, uma publicação antes, há 6 dias, ontem no caso, né? Então a gente faz certo. Estava lá o pai postando, chorando e postando a mensagem sobre a morte da filha. Gente, você consegue entender que a vida ela é imprevisível de verdade? Vocês conseguem entender? Um dia, olha que coisa, um dia, eles estavam rindo, brincando, passou 2 dias, ela não estava mais lá. E ele escreveu, agora eu não posso mais te abraçar, brincar com você e tal. Ela já era uma mocinha, já era uma mulher. Mas o pai, ele faz, né, uma homenagem ali. Eu fiquei pensando em muitas coisas. Quem percebeu, quem acompanhou essa semana, o que aconteceu na cidade do Paraná, Rio Bonito, Rio do Sul? Quem viu? Você consegue entender quem viu como ficou a cidade depois? Vocês sabem que não tem furacão no Brasil, né? Vocês sabem? Vocês sabem que a gente está no final dos tempos. Vocês sabem disso ou não? Final dos tempos. Só que a gente ficou lá em casa conversando, né? A gente falou assim, puxa vida, aquelas pessoas, elas foram dormir. Talvez com a ideia assim, amanhã a gente vai fazer tal coisa. Elas foram dormir com planos do que elas poderiam fazer, né? Algumas não acordaram porque morreram, outras acordaram naquela situação, dormiu com casa, acordou sem, com a casa desabando na cabeça. Olha que loucura! Gente, a vida é imprevisível. E isso me traz algumas reflexões. A primeira é de que a gente não pode deixar para amanhã o que a gente deve fazer hoje. A gente precisa entregar o nosso coração para Deus amanhã? Hoje. Você precisa aproveitar a presença dos seus filhos amanhã? Hoje. Você precisa se dedicar em tudo que você faz amanhã? Hoje. Esse é o primeiro ponto. É você entender, sabe, que amanhã eu mudo, amanhã eu faço, amanhã eu peço perdão. Até onde eu tinha visto eram 5 pessoas mortas, mas tem muitas pessoas desaparecidas ainda, né? Fora as 450 que eu tinha visto que estavam machucadas, também não sei quanto que está agora. Mas, que coisa! Imagina alguém que morreu ali sem oferecer o perdão, ou sem receber o perdão de alguém, por causa do amanhã. Porque é importante a gente pensar que a nossa vida é degrau por degrau, para a gente vencer lá na frente, mas ao mesmo tempo, nós que somos cristãos, precisamos compreender que a gente tem que viver hoje a nossa alegria. Pensa se Noé fosse ficar feliz só depois do dilúvio, só depois que a arca estivesse pronta. Ele precisou ser feliz todos os dias em que ele estava o quê? Batalhando para ter as coisas. Senão a vida dele ia ser uma infelicidade. Senão ele ia ser um homem de Deus e infeliz. E o que eu quero te explicar? É claro que, poxa, as promessas de Deus são lindas, são mais de 8.000 promessas na palavra dele, sobre as nossas vidas. E é claro que, né, a gente ora e pede para Deus proteção e busca e tudo mais. Só que a gente está no final dos tempos, Jesus está voltando. A gente nem sabe se a gente vai ver essa geração para as próximas. Eu não sei. Eu não sei se vai dar tempo de eu ver meus netos, meus bisnetos, ou se Jesus volta antes. Eu não sei, a gente não sabe, porque é imprevisível. A palavra de Deus fala que é imprevisível.
imprevisível. E a volta de Jesus. A palavra fala que nem Jesus sabe nem o dia, nem a hora, mas somente o Pai. Que está, como a Esme pregou esses dias sobre, né? A paciência de Deus ali. Deus ali querendo que as pessoas o conheçam. Porque o desejo do Senhor, claro, não é que as pessoas se percam. Então ali, ó, né? O Senhor ainda não voltou, está aqui segurando. Mas e a hora que acontecer? E se for o momento de você partir antes disso? Você não sabe. Tem gente que não gosta de falar sobre a morte. Não fala sobre isso. É a única certeza da vida. Não tem mais nenhuma certeza. Você só tem essa só. Você só tem uma certeza na vida que você não quer falar a respeito. E é por isso que as pessoas vivem de forma errada. Porque quando eu falo para você viver hoje, sabe, desfrutar hoje, ser feliz hoje, quando eu falo sobre isso, as pessoas pensam assim: ah, então eu vou curtir, beber, eu vou pra balada, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer. Mas a palavra de Deus fala: jovem. Gente, tem gente que olha tudo pelo lado oposto. Mas a verdade é, coloca aqui a palavra. Mateus 24. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que acontecia? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, estava tudo indo o quê? Normalmente. As pessoas vivendo até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O que é desfrutar para você? Para o jovem do mundo, desfrutar é ficar com um monte de mulher, vou aproveitar, vou ficar com um monte de mulher, beber, encher a cara. Você não tem noção do que é desfrutar. Desfrutar é aproveitar hoje a presença de Deus que aqui está. Amém? Desfrutar hoje a vida que está aí, ó. Respira fundo aí, ó. Só que esse desfrutar não é esquecer o dia de amanhã, tá? O desfrutar hoje não é esquecer o dia de amanhã. Porque a verdade é que amanhã vai existir. Seja aqui, e é por isso que você não pode deixar de colocar o seu tijolinho por dia, ou seja na glória. O amanhã sempre vai existir, só que às vezes não é aqui. E se não for na glória, vai ser aonde? As pessoas têm que entender que o desfrutar, ele precisa ser feito com sabedoria, inteligência, responsabilidade. Porque senão, ela vai quebrar a cara. Na caminhada da conquista, você vai precisar aprender também essa lição. A lição de que eu vou viver hoje abundantemente, eu vou desfrutar. Eu ainda não consegui minha promessa, eu vou desfrutar do dia de hoje. Eu não vou esperar minha promessa acontecer para eu ser feliz, senão eu vou ser a pessoa mais lixo dessa terra. Você precisa que se cumpra a promessa para você ser feliz, ser uma pessoa lixo. Não pode ser assim. Você tem que ser a pessoa que é feliz com Deus. E aí você vai batalhar todos os dias. Vai viver o seu hoje. Hoje eu vou fazer. Aí amanhã Deus te deu a chance de você acordar. O que você vai fazer? Hoje eu vou fazer. Hoje eu vou ser obediente. Aí no outro dia Deus te deu a chance de você acordar. Outro tijolinho. Eu vou ser de fé. Eu vou obedecer. Eu vou seguir. Eu vou fazer minha parte. Eu não vou desistir. E no final você percebe que as quatro peças, elas se unem
que é o que a gente quis aqui, né, fazer uma analogia a respeito disso para vocês. Mas, gente, é sobre isso. Nós estamos no Conquistando o Impossível pela fé, e essas lições a gente vai ter que levar para a nossa vida. Porque olha aqui, ó, no final vai ser igual. Assim também será a vida do homem. Então, no final, depois de tudo, depois da sua vida nessa terra e das conquistas que você já tem ou ainda terá aqui, vai ser o momento da gente ou passar o nosso amanhã com Deus ou não. Acontece que muita gente se esforça para coisas terrenas. Tem gente esforçada para coisas terrenas. Se tiver que subir aqui cada tijolinho, aqui na terra eu subo para conquistar, mas não quer tomar cada ação, né? Tomar cada decisão necessária, né? Jogar o seu tijolinho, né? Colocar o seu tijolinho no lugar que tem que colocar na sua vida espiritual, na fé. Lembra que o Senhor falou: louco, essa noite pedirão alma. O Senhor Jesus dá esse exemplo. No momento em que existe um homem lá muito rico, muito esforçado, muito trabalhador, mas que ele estava sem a noção de que o amanhã ele não tinha previsão. E ele falava: vamos construir para amanhã não ter mais, amanhã não ter mais, não ter mais. Tudo que a gente tem é hoje. Por isso que você não pode deixar para amanhã o que você tem que fazer hoje. Por isso que a decisão de mudar, a decisão de começar é hoje, que é o que você tem é hoje. Quando você fala: não, o dia 1 vai ser amanhã. O dia 1 tem que ser hoje, porque você não sabe se amanhã vai chegar aqui nessa terra. Vai chegar, mas você não sabe se vai ser aqui nessa terra. Então vai ser amanhã que vai ser o dia 1 da sua decisão, da sua fé, do seu chamado, da volta do seu ministério. Vai ser quando? Você tem que decidir. Amém, pessoal? Decida vencer em nome de Jesus.